Boa tarde. O Programa de Estabilidade e Crescimento, como programa, vai ter que ser revisto anualmente. Portanto, a revisão vai ser feita em 2011, em 2012, em 2013 e nos anos sucessivos. E não nos espanta que a Comissão tenha avaliado e avalizado o Programa de Estabilidade e Crescimento apresentado pelo Governo, porque no fundamental, nas linhas políticas essenciais, económicas e financeiras, ele está apresentado segundo os cânones prévios definidos por Bruxelas. E a questão resume-se a uma, enfim, vimos o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, onde o Primeiro-Ministro, estilo bom aluno, consegue uma nota sofrível, isto é suficiente mais, vir aqui exultar com uma aprovação que estava pré-definida, como aliás está pré-definida e é esta a decisão dos programas de convergência dos restantes países, da generalidade dos restantes países, que sofrem uma aprovação mas o Programa de Estabilidade e Crescimento não morreu na aprovação ontem. O Programa de Estabilidade e Crescimento é um conjunto de medidas que necessita da sua aplicação prática. Quer no plano dos cortes sociais que prevê, das prestações sociais que exige, dos cortes dos subsídios de desemprego, quer nos cortes ao investimento, quer nos congelamentos de salários, quer na retração de todos os fatores de procura interna, de desenvolvimento e reforço do investimento da capacidade produtiva, todos estes fatores no PEC apontam numa direção. Uma direção que a própria Comissão Europeia reconhece: estagnação económica, quase estagnação económica, crescimento no mínimo medíocre, um programa de divergência continuada, divergência face à média comunitária. É isto que a Comissão, que o Governo português aprovou, pois lá está, foi isto que a Comissão aprovou, que o Governo português aprovou, foi isto que a Comissão Europeia avalizou. E ambos estão sintonizados num programa que é de estagnação económica e que elege a contenção orçamental como motivo primeiro e último dos planos de convergência. Nós estamos radicalmente contra esta perspectiva. Dizem que o PCP que defende o destrambelhamento das contas públicas, e é nada mais falso. Nada mais falso. O que nós gostamos é que, e sabemos que é possível, é equilibrar as contas públicas, combater a dependência externa do país, combater a dívida pública do país, através da promoção do crescimento económico, dos fatores de produção nacional, da diminuição das importações, do combate à dependência externa e, como consequência, obter o controle das contas públicas. O que a Comissão Europeia diz é: mate-se onde o Governo diz esfola. Eu saúdo a mudança política do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, que durante os últimos 10 anos, desde o ano 2000, sempre impediram que esta tributação, que pretendia pura e simplesmente que rendimentos que pessoas ou empresas têm possam ser tributadas como os rendimentos da Luísa, como os meus rendimentos ou de qualquer trabalhador português. A injustiça reside exclusivamente aqui. E a verdade é que, apesar das nossas tentativas, desde 2000, que o PS e o PSD se opuseram, ainda no último orçamento. Nós apresentamos mais uma vez esta proposta e PS e o PSD votaram contra. Como é que explica essa mudança? Pois, e a Luísa colocou aqui uma questão que eu vou desmentir, tenho que desmentir o que o deputado Eduardo Cabrita, e vou-lhe dizer o que é que o Primeiro-Ministro respondeu ao meu camarada Jerónimo de Sousa quando ele anunciou aqui há um mês a apresentação de um projeto de lei do PCP. Lá está. Quando não gosta de ouvir, faz ruído de fundo para quem nos ouve lá em casa. Não é a questão do calendário. É a questão do calendário. E isto é importante para perceber que o PS recuou, de facto. O Primeiro-Ministro há um mês aqui disse, em resposta ao Jerónimo de Sousa, quando o Jerónimo de Sousa anunciou a apresentação desse projeto que referiu, que vamos fazer a tributação das mais-valias no momento oportuno, quando os mercados de capitais recuperarem. Foi o que o Sr. Primeiro-Ministro disse. Ora, num mês que eu saiba, os mercados não recuperaram. Não sei se foi o anúncio do projeto de lei do PCP pelo Jerónimo de Sousa que assustou, entre aspas, o Primeiro-Ministro. Não acredito que tenha sido. Mas acredito que tenha sido, por exemplo, algumas recomendações externas. Como, por exemplo, aquelas que envolvem a aprovação do PEC. E aqui se coloca uma questão importante do ponto de vista político. Pode ter sido um dos alertas da Comissão Europeia? Pode ter sido a resposta. Porque o Governo está encostado à parede no Programa de Estabilidade e Crescimento
já exigiu mais a quem já tinha tido sacrifícios antes. Já anunciou cortes de salários, cortes de prestações sociais. E agora pode estar perante a necessidade de uma de duas coisas. Por exemplo, e eu ontem coloquei esta questão num debate na Assembleia ao deputado Eduardo Cabrita, que fugiu como, enfim, à resposta, não respondeu por isso simplesmente. É se o Partido Socialista garante ao país que, por exemplo, não vai aumentar novamente o IVA para responder às exigências de Bruxelas. O Primeiro-Ministro já disse por exemplo, que não. Se não vai, este ano ou para o ano, Luísa, esta garantia do Primeiro-Ministro eu queria apontada pelo Eduardo Cabrita, que é para nós ficarmos com testemunhos vivos. Isso, por exemplo, nos garantem também que não vão cortar ao subsídio de Natal ou ao subsídio de férias dos portugueses este ano ou para o ano para cortar as despesas respondendo às exigências do PSD, que o PSD o que quer é isso, de facto. Portanto, a verdade é que as mais-valias naturalmente são bem-vindas, correspondem a um recuo fortíssimo dos dois partidos, só para assinalar duas ideias. A primeira é que, face à posição aqui demonstrada pelo PSD, é importante que nós comecemos a desmontar a ideia-chave e a frase propagandística, populista, de aumentar ou diminuir carga fiscal. Nós, PCP, defendemos que é possível aumentar a carga fiscal para aqueles que estão a pagar muito menos que aquilo que deviam. E, portanto, o PSD é bem-vindo a este apoio ao aumento da carga fiscal que se traduz na criação de uma taxa sobre as mais-valias mobiliárias. Muito bem. Segunda questão. Nós vamos ter um debate na generalidade ainda entre o projeto do PCP e a proposta de lei do Governo que será aprovada esta semana. Vamos aguardar este debate. Mas a verdade é que o nosso projeto não tributa apenas as mais-valias em sede de IRS, que são aquelas que a Luísa, ou eu, ou o Eduardo Cabrita, podemos deter em termos individuais. Se for só isso, como aliás faz o Bloco de Esquerda, é pouco. Porque não tributa aquilo que é essencial e que corresponde à maior parte das mais-valias não tributadas. O nosso projeto faz aquilo que o projeto do Bloco de Esquerda não faz, é alterar o Estatuto dos Benefícios Fiscais. E onde passa a tributar, e eu julgo espero que o Governo vá também nesse sentido, passa a tributar aquilo que são as participações maioritárias nas mais-valias neste momento isentas, que são aquelas que são portadas ou geridas por sociedades gestoras de participações sociais, que são tributadas em IRC, essas mais-valias, e que nós, no nosso projeto, esperemos que também o Governo aceite este desafio, passem a ser tributadas as mais-valias em sede de IRC. Isto é essencial, porque se não for assim, fica de fora a parte de leão, digamos assim. Fica sempre aos investidores individuais. Exatamente. Eu acho verdadeiramente espantoso esta intervenção do deputado Almeida Henriques. Mostro-lhe aqui um quadro das taxas médias europeias, desde a Alemanha a 25% até à Espanha a 21%. Muito bem. E quanto a isso estamos resolvidos. Naturalmente, agora, o que me espanta ainda mais é o senhor vir falar nas micro e pequenas empresas. E ainda há menos, não é do Primeiro-Ministro, é o PSD. Não foi o Primeiro-Ministro, foi o PSD, que ainda há um mês atrás meteu uma violinha no saco e não quis aprovar a proposta do PCP de eliminação em 3 anos do pagamento especial por conta para as micro e pequenas empresas. Isto é que é verdadeiramente espantoso.